Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje a análise rápida do Ajax Amsterdã, do Erik ten Hag, uma das equipes, das três equipes, né, além dela, o Liverpool e também o Bayern, fizeram 100% de aproveitamento na fase de grupos da Champions, já se credencia como uma das candidatas a surpreender, né, na fase eliminatória aí da Champions, tentando repetir a grande campanha de 2019 e quem sabe colocar aí o número 5 na manga da camisa, porque já tem 4 títulos da Champions League, uma das equipes mais tradicionais do mundo do futebol. Tem ainda alguns conceitos, né, de 2019 implementados no time, que tem pela 5ª temporada consecutiva o mesmo treinador, que é um dos melhores treinadores do mundo. Então vamos analisar essa equipe no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, se já é, muito obrigado. Claro, se você gostar do conteúdo, tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Gostou do conteúdo? Dá aquela moral na inscrição, compartilhe o conteúdo com os amigos, comente, dê seu feedback, sugira temas para vídeos futuros, navegue pelo conteúdo do canal, conheça mais do nosso trabalho. Mas chega de enrolação, então vamos ao conteúdo do nosso vídeo de hoje. Quando a gente fala de Ajax, a gente está falando de uma das maiores escolas táticas do futebol mundial. O Ajax é uma instituição que materializa o que se chama de escola holandesa de se jogar futebol e que muito influenciou a filosofia tática do Barcelona, do clube catalão. E grande parte dessa influência é personificada na figura de 3 treinadores, seriam 3 professores dessa escola holandesa. O Rinus Michels, que é nada mais nada menos do que o treinador do lendário carrossel holandês de 1974, também vice-campeão do mundo em 1978, e Johan Cruyff, que era o grande craque daquele carrossel holandês e que também foi técnico do chamado Dream Team do Barcelona nos anos 80, e também do Louis van Gaal, que ajudou a difundir, né, conceitos dessa escola holandesa, inclusive no futebol alemão. Ele que não é tão lembrado assim como um desses papas da tática do futebol holandês, mas é uma figura muito importante na história da evolução do futebol total, para que conhecemos hoje como jogo de posição, por exemplo, e a gente tem vídeo no canal também falando sobre isso. Inclusive, a passagem do Louis van Gaal pelo futebol alemão, ela tudo tem a ver com o estilo de jogo que o Ten Hag desenvolveu no Ajax, porque o Ten Hag ele trabalhou por muito tempo como técnico do Bayern de Munique 2, ou seja, o segundo time do Bayern que disputa divisões de acesso, às vezes até a Regionalliga, lá na Bundesliga, no campeonato alemão, e ele trabalhou como treinador, né, do Bayern 2 na mesma época que o Pep Guardiola trabalhou na equipe principal. Então ele leva para o Ajax vários conceitos, tanto do jogo de posição quanto do futebol alemão, né, por esse seu trabalho que, como já dissemos, dura 5 temporadas. Time que teve seu auge em 2019, tem poucos remanescentes, né, daquela equipe, mas que a ideia de jogo ainda está muito presente, muito sólida. Inclusive 2 titulares mudaram de posição, né, o Blind e o Tadic, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. No gol vem jogando o Pasveer, mas o titular é o Ananá, né, que inclusive teve problemas, né, com doping. Alguns até afirmam que ele já está negociado com a Inter de Milão, então tem ficado, né, um pouco menos presente na equipe principal. O Pasveer vem jogando com mais regularidade. O Mazraoui na lateral direita, o Timber ou o Schulz na zaga e o Lisandro Martinez, também é o outro zagueiro. Na lateral esquerda, o Daley Blind. O Tagliafico acabou indo para o banco com essa mudança de posição do Blind, que a gente vai falar já já. Os 2 volantes, Edson Álvares é o primeiro homem, o Gravenberch é o segundo, o cara que encosta mais no ataque. Aqui centralizado, o Berghuis é o jogador mais criativo, o camisa 10, a cabeça pensante no meio campo. Pelas pontas, Antony, nosso brasileiro, que inclusive está na seleção e está jogando muito, está voando alto. E o Tadic, que também mudou de posição, agora ele é ponta esquerda. Na frente, Haller, um dos grandes destaques individuais do time, artilheiro dessa equipe, que é um dos maiores artilheiros aí dessa edição da Champions League. Então, como dissemos, o Blind, naquele time de 2019, era o quarto zagueiro que jogava pelo lado esquerdo. Ele que sempre foi muito versátil, já dava para notar isso desde a época do Manchester United, agora está jogando na lateral esquerda. E o Tadic, que era o falso 9, agora está jogando pela ponta esquerda. Falando um pouco então de saída de bola, começando efetivamente a análise tática. Na saída de bola, os 2 zagueiros abrem,
O Álvares é o primeiro volante, é quem faz aqui esse recuo, né, para poder fazer uma saída de 3. Os dois meias se alinham, os dois laterais passam e os atacantes ficam na profundidade. Então o time meio que varia aquele 4-2-3-1 tático, 4-2-3-1 clássico, perdão, numa espécie de 3-4-3 nessa saída de bola. Esse padrão foi muito identificado pela equipe do PSV no clássico que rolou recentemente. O Rafael Oliveira, inclusive no canal dele, falou muito sobre isso, como o PSV tentou travar a saída de bola pelo meio e pouco pelas pontas que a equipe do Ajax usa. Então o PSV, que usa 2 pontas e usa o Mario Götze, que ele mesmo jogou no Bayern, inclusive, como um falso 9, ele ficava vigiando individualmente, né, o Álvares nesse recuo entre os zagueiros, enquanto que os pontas ficavam tentando travar a linha de passe entre o goleiro e os zagueiros, ou entre os zagueiros e os laterais, tentando não deixar essa linha de passe acontecer. Então como é que os laterais saíam da pressão? Principalmente o Mazraoui, pelo lado direito. Ele se deslocava para dentro, inclusive fazendo com que o Antony ficasse um pouco mais aberto, empurrava o meio campo para trás, e aqui ele gerava uma linha de passe, porque se o ponta estava marcando por aqui, não deixando esse passe do zagueiro entrar no lateral, já que o meio estava bloqueado com a presença do Mario Götze, cortando essa linha de passe, não deixando, né, o Álvares entrar na saída de 3, e aqui tinha sempre um ponta também tentando travar, o Mazraoui se deslocava para dentro, um movimento que o Blind também pode fazer, porque também pode jogar como volante, para poder esse passe entrar. E aqui quando ele recebe a bola, ele tem mais opções de passe ainda, né? O campo clareia muito para ele e o time já rompe essa primeira linha de marcação da equipe do PSV e já consegue, ou de qualquer adversário, tá? Eu tô usando o PSV porque foi um padrão identificado pelo Rafael Oliveira, levado para ele, né, no conteúdo dele do canal, que inclusive foi um dos conteúdos que eu consultei para poder estudar essa equipe do Ajax. Posso até deixar aqui em cima também um card. E aí essa primeira linha de pressão ela é quebrada e o Mazraoui, nessa posição, ele fica com mais opções de passe ainda para poder fazer o jogo progredir. Então esse é um dos padrões identificados na saída de bola da equipe do Ajax. Pela esquerda, o Timber, principalmente, né, quando joga, ele tem uma qualidade muito grande para poder conduzir a bola para frente. E nisso ele troca de posições muitas vezes com o Álvares. Se ele faz esse movimento de condução para frente, o Álvares é quem recua para poder ocupar a posição dele. Isso gera uma indefinição muito grande nesses dois jogadores. Quem eles vão marcar agora? O Götze, ele vai acompanhar o recuo do Álvares para a zaga e vai deixar esse meio campo aqui para o Timber poder carregar a bola. E esse jogador aqui vai encostar na marcação, porque se ele encostar é muito mais fácil acionar o Blind por aqui. Porque aqui ele já não está mais na ponta e o Blind jogando aberto, né? Vamos fazer de novo aqui, para a gente poder visualizar melhor. O Timber pega a bola e arranca. O Álvares recua. O Götze acompanha o recuo do Álvares. O Götze ou qualquer outro centroavante. Eu estou exemplificando com o jogo contra o PSV. E aqui o ponta esquerda vem acompanhar o Timber. O Timber solta a bola para o Blind e o jogo é progredido pelo lado esquerdo dessa forma. Então esses são os diferentes padrões de saída de bola e para escapar de pressão que a equipe do Ajax usa. Agora falando um pouco de organização ofensiva. Na fase ofensiva, vamos tirar aqui o time adversário de campo, o time ele se propõe a jogar numa espécie de 3-1-6. Como isso se configura? A saída de 3 se mantém com o Álvares entre os zagueiros, o Gravenberch ele fica como um outro elemento aqui do losango, né? A ponta desse losango defensivo, ele fica como esse vértice mais avançado. O Berghuis encosta muito no Haller no comando do ataque, os dois pontas ficam aqui no bico da grande área e os dois laterais é quem dão amplitude às jogadas. Então, o time sempre tem 4 jogadores ocupando individualmente os 4 defensores adversários e 2 laterais podendo atacar por fora
e podendo até trocar de posição com os pontas e confundir na marcação desse jogador que não sabe quem acompanhar. Ou o jogador que está aberto, ou o jogador que está mais por dentro. Isso vale para os dois lados. Aqui quando o Mazraoui também troca de posição com o Antony, e aqui o Blind troca de posição também com o Tadic. Então esse 3-6-1 é um padrão bem estabelecido pela equipe no ataque. Então 4 jogadores por dentro, deixando a linha de defesa no mano a mano, afunilando, e os dois laterais atacando por fora. Por vezes, dá para se ver também um padrão diferente, um 2-3-5 com contra um adversário mais... Outro adversário, na verdade, menos forte, né? Então o Gravenberch ganha um pouco mais de liberdade, assim como o próprio Álvares, que fica mais à altura do meio campo, os laterais um pouco mais recuados. Aqui o Gravenberch junto com o Berghuis, o Haller, e os pontas ficam na amplitude. Assim sendo, aquele padrão que a gente cansou de falar, né? Com os pontas bem abertos, os laterais ficam no mano a mano com eles, abre-se esse espaço para a infiltração desses jogadores. Aqui, novamente, há uma condição de superioridade numérica. Mas seja lá qual for o sistema tático, e esse aqui nem é o padrão, vamos colocar o padrão. O time sempre forma muitas triangulações, né? É sempre uma aproximação para poder formar desenhos de triângulo e gerar várias linhas de passe diferentes no time. Então a gente sempre consegue ver vários desenhos de triângulo no time. Aqui a gente vê aqui várias combinações de 3 jogadores, o recurso do terceiro homem, mas não é uma equipe que valoriza tanto assim a posse de bola. É uma equipe que tenta chegar trocando menos passes possível ao gol do adversário. É o time que troca passes suficiente só para poder chegar ao gol. E mais uma vez, alterando aqui a configuração, para a gente poder falar de um outro padrão que é muito legal. Às vezes parece que o meio-campo está desocupado, né, com esse tipo de formação. Porque a gente tem 6 jogadores na última linha atacando e poucos jogadores por aqui, né? À primeira vista é isso que a gente vê. Mas sempre vai ter um jogador saindo aqui da linha, um desses jogadores centrais, aparecendo no espaço entre as linhas do adversário para poder tirar algum jogador da área e poder gerar espaço para que outro jogador apareça para receber esse último passe, né, essa infiltração, essa arrancada, né, e penetrar nas costas dos defensores. Então esses são os padrões ofensivos da equipe do Ajax do Ten Hag. Defensivamente falando, vamos alterar para o 4-2-3-1 novamente. Defensivamente falando, o que a gente vê muito é uma equipe aplicando a pressão alta no campo de ataque, mais com marcação individual. Então aquele cada um no seu, sempre encaixado, só que com aqueles gatilhos de pressão que a gente já conhece, né? Se o time toca a bola para frente ou em diagonal, em progressão ofensiva, todo mundo recua. Se o time toca a bola para o lado ou para trás, todo mundo sobe. Esses gatilhos de pressão também são muito obedecidos pela equipe do Ajax, defensivamente falando. Quando o adversário consegue progredir, o pessoal corre para trás, obedecendo seu sistema tático, o 4-2-3-1, naturalmente. Então isso com a bola aqui, ocupada por algum jogador de ataque, mas a partir do momento que alguém toca a bola para trás, todo mundo sobe, né? Mas sempre cada um no seu, gerando então esses encaixes individuais na marcação. Um problema que o Ajax tem é que o time gosta muito de pressionar no setor da bola. Então se a bola está aqui pelo lado direito, vai todo mundo na marcação-pressão, só que fica cada um no seu e o time todo, né, conectado aqui no setor da bola. Então quando o adversário consegue tirar essa bola da pressão para um outro jogador, consegue, por exemplo, fazer um lançamento para esse jogador poder progredir, quando um chutão se transforma num lançamento, o time escapa da pressão alta e consegue ligar um contra-ataque, né, nesses lançamentos diretos, esses defensores eles têm dificuldade para correr para trás, e muitos dos gols que o Ajax toma é exatamente por esse problema, né, esse espaço que ele deixa nas costas da defesa, e com essa marcação sempre fazendo ali uma aglomeração, uma compactação no setor onde está a bola, e não tendo uma cobertura adequada e nem jogadores rápidos o bastante para poder correr atrás dos defensores. Mas a ordem é recuperar a posse e atacar o mais rápido possível. Esse Ajax que ele tem um pouco de conceitos misturados, né, tanto do jogo de posição
quanto do ataque funcional, como a gente viu, né? Aquele conceito de vamos marcar pressão logo e tentar chegar ao gol. É um conceito que o Jorge Jesus do Flamengo, aliás, o Flamengo do Jorge Jesus usava, é um conceito que o Liverpool do Klopp também usa, conceitos do jogo funcional. Mas também tem conceitos do jogo de posição, né? Busca pelo terceiro homem, amplitude com os pontas, laterais muitas vezes vindo por dentro, saída de bola com 3 jogadores, goleiro que sabe trabalhar bem o jogo com os pés. São conceitos das duas principais vertentes táticas que vem ditando a regra do futebol mundial hoje. Então é um time taticamente muito bem montado pelo Ten Hag, tem esse problema aí para se ajustar na marcação, mas é um time que acerta muito mais do que erra, marca muitos gols, sofre poucos gols, dá para dizer assim, na proporção gols marcados, gols sofridos, mas que tem esse ponto fraco aí a ser explorado por alguns adversários. O que você achou dessa análise? Já tinha identificado alguns desses padrões do time da Ajax? O que mais tem de diferente, né, em relação ao time de 2019? O que tem de parecido e semelhante também nessa equipe? Deixa nos comentários aí suas observações pessoais e, claro, também seu feedback, sua sugestão de próximos vídeos. Essa é a 5ª equipe que eu analiso da temporada e, para mim, juntamente com o City, Liverpool, Bayern e Real Madrid, foi uma das 5 equipes que apresentou o melhor futebol nessa primeira fase da Champions. Então, até para responder um dos inscritos que tinha me pedido isso, né, para eu poder analisar quais foram os 5 melhores equipes da Champions até aqui, então tá respondido com o Ajax fechando aí esse top 5, beleza? Se vai ser assim daqui pra frente a gente não sabe, mas é um time que vem dando o que falar aí nessa temporada e a gente espera ver muito mais dessa equipe que foi desfigurada. Perdeu o De Ligt, perdeu o De Jong, perdeu o Ziyech, perdeu mais quem? Van de Beek, entre outros jogadores, mas que continua aí com uma equipe muito bem qualificada, muito bem montada, mapeia bem o mercado e consegue se reforçar. Perdeu o David Neres recentemente também, mas que já estava na reserva, mas esse time do Ajax é realmente muito forte, um dos mais fortes da Europa nessa temporada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!